Qui non vult fieri desidiosus amet. Aquele que não quer ser preguiçoso, que se apaixone. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do Desafio Aprendendo Latim. E eu comecei a aula com esta frase de Ovídio, um dos grandes poetas romanos. E é interessante essa frase porque, veja, aquele que está com preguiça, né, que ele se apaixone. Que ele se apaixone porque ele vai sair dessa preguiça. Ele precisa fazer algo para conquistar aquele ser, né, pelo qual ele se apaixonou. Isso me recorda uma palavra do grego pathos, que é essa paixão pelas coisas, essa paixão quando você se admira pela existência, pela vida. Então, veja, pathos, através desse termo, desse significado de paixão, foi que os poetas começaram a escrever. Porque eles olhavam a realidade, eles olhavam a beleza da criação, a beleza da alma humana, os mistérios deste mundo. Então, eles se encantavam, eles se apaixonavam. Eles só podiam contemplar, admirar tudo isso. Então, através dessa admiração, eles precisavam colocar isso em forma escrita. E, claro, em forma escrita, poeticamente, com beleza, já que não era qualquer tipo de admiração, mas era uma paixão de fato. Em latim nós temos a palavra passio, também essa paixão, a passio domini, a paixão do Senhor. Então, é interessante porque, através da pathos que fazia os poetas escreverem, essa mesma pathos fez com que os filósofos escrevessem. Porque eles também olhavam o mundo e pensavam, meu Deus, o que é tudo isso? Eles precisavam colocar isso de forma escrita. Então, a gente vê aí a fronteira uma das fronteiras entre a poesia e a filosofia. A admiração que fazia esses homens escreverem. Claro, a poesia de uma forma simbólica, alegórica, e a filosofia de forma mais conceitual, racional. Mas as duas contemplando a realidade. E a filosofia tomando a própria poesia como matéria-prima, né, da criação. Então, veja, eu achei essa frase muito propícia para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, porque o pathos, essa paixão, também deve nos levar a esse estudo. Hoje eu já vou fazer uma incursão aqui, uma breve viagem com vocês pela literatura latina, né? Alguns autores, vamos pincelar algumas coisas aqui, já falando também da própria língua latina. E sabe, quando você adquire esse pathos, você percebe, meu Deus, essa é uma riqueza de fato da língua latina. Você não se torna preguiçoso. E isso que eu gostaria que você prestasse bem atenção. A gente quer aprender a ler latim. Nós não queremos simplesmente ficar aí horas e horas e horas tentando compreender aspectos gramaticais. Não. Nós primeiro nós vamos ler em latim. Nós vamos estudar a gramática, eu já falei tudo isso para vocês. Toda a gramática está presente aqui. Mas nós vamos, por conta do pathos, por conta dessa paixão, nós vamos lendo os textos, as histórias, vamos degustar aí toda a poesia que nos é apresentada. Tá? Então, eu gostaria de passar a vocês já a segunda frase de hoje. Mas antes, quero dar um aviso, porque se você está chegando agora, eu sugiro que você assista até o final e ao final você assista a aula 1 para você conseguir pegar aí todo o conteúdo do nosso desafio. Tá? O segundo recado que eu gostaria de passar a você, como esse desafio que
Um dos desafios dessa semana é uma coisa simples. Olha, eu não sei se você acorda cedo, mas quem sabe amanhã você pegue um horário aí mais cedo para você levantar e estudar. Pode ser 15 minutos, 20 minutos. De repente pode ser à tarde também, né? Mas qual é o desafio? Você pegar o seu celular, tá? Você pega o seu celular e coloca aí o despertador. Veja o melhor horário para você. Eu já fiz o meu aqui. O meu horário é pela manhã. Então, se eu acordava, sei lá, 6h30, eu peguei aqui meia hora antes para eu acordar durante essa semana. Você pode fazer o teu horário também, tá? E bom, e o que você vai estudar? Vai estudar o que a gente está falando aqui, né? Vai estudar a literatura latina, vai se encontrar aí de fato com a língua latina, beleza? Outro aviso, que na próxima aula eu já deixarei disponibilizado a vocês o PDF, né, o PDF inicial do nosso método, tá? Então, na próxima aula a gente de fato vai iniciar os nossos estudos com a leitura dos textos, o aprendizado das palavras e etc. Ok? E por último, o último aviso antes de vir a nossa próxima frase, eu gostaria de agradecer a todos que comentaram em vários grupos aí das redes sociais que a gente está. Então, muito obrigado, né, a todos que compartilharam, marcaram o perfil, né? Isso é importante porque, olha, dá muito trabalho, muito trabalho. Eu vou tentar amanhã filmar um pouco aqui, né? Eu tenho uma equipe aqui, não é só eu que estou aqui, então é bem trabalhoso, tá? É bem trabalhoso. Talvez você não conheça, né, o trabalho do Aprendendo Latim. A gente trabalha com todas as faixas etárias. Nós temos 3 apostilas mensais que nós precisamos produzir. Então a gente trabalha com crianças, adolescentes, jovens. Então alimentar o site, alimentar a plataforma, as apostilas, alunos, né, tirar dúvidas de alunos, gravar as aulas. Então, dar ainda algumas tutorias online. Então, é um trabalho muito pesado e eu conto com vocês, né? Eu conto com vocês para compartilharem, marcarem a gente aí, tiram um print da tela, marca a gente para que isso se espalhe aí mais. Tá bom, meus caros? Vamos lá, então. Olha só, a nossa próxima frase, eu já falo de quem é. Primeiro, eu quero que você preste atenção na pronúncia desta frase. Agnosco veteris vestigia flamme. Vou ler novamente. Agnosco veteris vestigia flamme. Prestou atenção no som? O que mais ressalta no som? Né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A poesia presente nisso aqui. É apenas um verso. Tá? É um verso de Virgílio. Mas antes de falar sobre isso, olha só, vamos dar uma olhada mais precisa em cada palavra aqui. Primeiro nós temos agnosco. Agnosco. Pode repetir aí também para você já ir captando aí a pronúncia. A pronúncia é tranquila, tá? A gente trabalha com a pronúncia tradicional. Então, ela é muito semelhante ou parecida com o português, mas tem alguns detalhes que ao decorrer do curso você vai aprendendo. E claro, também eu vou dar uma aula específica, né, sobre a pronúncia. Então veja, agnosco. Quando você pensa nessa palavra, você não lembra da palavra cognoscível em português? O que é algo cognoscível? É algo que me é conhecido, algo que me é familiar. Então veja, agnosco te recorda uma palavra, né, que tem a ver com conhecimento, tá? Agnosco. Veteris. Veteris vem de vetus. Vetus deu o nosso velho. Vetus. Vetus Testamento. O Velho Testamento. Vestigia. O que te lembra? Vestigia. No gênero neutro é vestigium. O que te lembra? Vestigium. Veja que vestígio
vestígio, aquilo que eu deixei de sinal. Ou pense num crime. A polícia está investigando um crime, ela vai ver os vestígios deste crime. O que a pessoa deixou ali de marca, de sinal, para que ela chegue, então, a polícia chegue a uma conclusão, né, do caso. Flamme, flamme. Já veja aqui, o ditongo AE, nós pronunciamos como uma vogal E. Flamme. Então, veja, nós temos flama, flama, labareda, né? Labareda, é um fogo ardente, né? Chamas, chamas, flama. Tá? Então, dessas 4 palavrinhas, veja, algo tem a ver com conhecimento, algo tem a ver com velhice, algo tem a ver com vestígio, algo tem a ver com fogo. Fogo. Você vai perceber logo nas primeiras aulas, né, quando nós iniciamos, se você for permanecer nessa viagem de fato, né, e segunda-feira você chegar, não, eu quero entrar nessa, eu consegui fazer a primeira parte do curso, fiz o desafio, estou junto, estou nessa. Logo nas primeiras aulas você vai saber, bom, normalmente a palavra que termina com o é um verbo de primeira pessoa. Então, agnosco, eu conheço, agnosco, tá? Eu conheço, agnosco, veteris vestigia flamme. Então, veja, nós temos aqui, ó, vestígios. Vestígios. Eu conheço os vestígios do velho fogo. Tá, vamos pensar numa tradução melhor, né? Eu conheço os vestígios do velho ardor. O que ela está falando aqui, gente? O que significa esse fogo que ela está falando? Eu conheço esses sinais da velha paixão. Não pode ser? A gente estava falando de pathos. Pathos, lembra da paixão? Aqui flama, flama. Veja, flama pode ser assim, ó, só com A, tá? É que aqui, flame, ela está com uma função sintática específica. Né? Eu não quero falar sobre casos agora, né? Mas isso vai ser ao decorrer das aulas, tá certo? Mas só para você saber, ela está com uma função sintática específica, então ela ganhou a letra E. Mas o normal dela, digamos, seria flama. Flama. O que é essa flama? Esse ardor, essa chama, é a paixão. É a paixão de uma mulher. Então, essa mulher está falando, eu conheço os sinais, os vestígios deste antigo amor, desta antiga paixão. E o que é isso? Veja, é um verso de Virgílio, tá? É um verso de Virgílio, quando ele escreve a Eneida, né? E ele está, então, mostrando ali a Dido. Quem é Dido? A Dido é uma rainha, né, que ficou viúva, a rainha de Cartago. Ela ficou viúva. E na fuga de Enéas de Troia, Enéas acaba chegando até Cartago. Eu vou mostrar a vocês aqui, antes de continuar. Vamos ver aqui. Olha só. Veja. Vou aumentar um pouquinho a fonte aqui. Aqui nós temos Cartago, ó. Veja que essa parte aqui é a Itália
né? Estamos a Itália. Mais ou menos aqui, ó, estava a cidade de Troia, tá? Mais ou menos nessa região aqui estava a cidade de Troia. O grego, aliás, o troiano Enéas e suas tropas, ou sua tropa com vários navios, eles saíram daqui, passaram por várias ilhas, fizeram muitas aventuras e chegaram a Cartago. Tá? A Cartago. Depois de Cartago, eles iriam pegar novamente uma rota e, enfim, chegariam ao Lácio, as terras itálicas. Tá certo? Então, deixa eu voltar aqui. Então, veja só. Quando eles chegam em Cartago, Cartago era uma cidade muito rica, ela tinha uma cultura muito vibrante. Só que a Dido era a rainha que estava viúva. Quando ela olha o Enéas, é amor à primeira vista. Né? O Enéas também era viúvo. E assim, o Enéas, ele tinha uma certa semelhança com a cultura dela. Né? Os troianos também eram um povo rico culturalmente, eram guerreiros, eram fortes. Então, claro, ela se apaixona pelo Enéas. E então ela está falando para a sua irmã, conversando com a sua irmã e dizendo: olha, eu reconheço os sinais desse antigo amor. O que ela está se referindo? Ela amava muito o seu marido, que faleceu. Só que agora, com a vinda do Enéas, esse amor, esse fogo estava novamente ali ardendo. Né? Era um antigo amor. Agora pelo Enéas. Então ela fala: Agnosco veteris vestigia flame. Eu conheço, ou eu reconheço, eu reconheço os vestígios daquele antigo ardor, daquele antigo fogo, daquela antiga paixão. Agora olha que interessante. Presta atenção no som desse verso. Eu vou exagerar aqui para você prestar atenção, tá? Agnosco... Não, tem que ser uma voz mais suave porque ela era mulher, né? Então, assim, ó. Agnosco veteris vestigia flame. Perceba que esse som do S, né? Essa coisa assim... Agnosco veteris vestigia flame. Quando você está lendo verso por verso, né, é mais fácil de perceber. Essa imagem do fogo, labaredas, né, o fogo. Sabe quando você está na churrasqueira ali, os homens sabem melhor, né? Quando você está na churrasqueira ali, você coloca aquela carne, né, naquela grelha bem quente, faz aquele barulho, né, e aquilo se mistura com o som do fogo. Pois é, meus caros. Pois é. Acontece, né? O final dessa história não é muito feliz, tá? Acontece que o que aconteceria... Não, acontece que o que aconteceria é boa. Né? Ocorre que... Vamos colocar aqui agora, novamente, para falar sobre a Dido. Olha só. Essa imagem, eu já volto lá para o verso. Veja que é um verso, dá para a gente falar muitas coisas, né? Aqui é quando o Enéas conhece a Dido, tá? Então, aquilo que eu falei, né, você pode perceber, quer dizer, a Dido fazia parte, estava situada em uma cidade gloriosa. Eles diziam ser uma cidade gloriosa. E o Enéas também veio, né, com essa fama de guerreiro troiano. Né? E então, eles acabam ficando juntos, tá? Eles ficam juntos, eles saem para conversar, daí dá uma grande tempestade, eles acabam se escondendo
em uma caverna, você já sabe o que acontece, né? Ele jura que vai ficar com ela, ele faz juras de amor a ela, e ela está extremamente feliz, e etc e tal, mas né, o Júpiter não está muito feliz com a ideia. As divindades ali não estão, né, pelo menos os poderes divinos, digamos, não estão muito felizes. E então dizem a ele, ó, você precisa retornar. Você precisa ir embora porque você tem uma missão a cumprir. A tua missão é fundar uma nova Troia. E ele fica nessa agora. Obedeço aos deuses ou vou embora? O que Júpiter vai fazer comigo se eu ficar? E ele decide ir embora. Ele vai embora. E ela fica desesperada. Ela vai até ele. Quando ela vê os navios, já os primeiros navios indo embora de Cartago, ela fica... Né, ela não acredita naquilo. E ela vai até ele e xinga ele, fala um monte de coisa para ele. E ela retorna ao castelo e ela manda fazer o quê? Uma pira. Ela manda fazer uma pira para ter o seu corpo queimado. Tá? Aqui a imagem, ó. A Dido mandou fazer a pira. A pira no livro é bem maior do que dessa imagem aqui, tá? E veja que aqui atrás estão os navios indo embora. O Enéas gostava dela, queria ter ficado com ela, mas por conta dos oráculos ele precisou partir. E lá, quando ele estava partindo, olhando para o castelo, então ele vê a fumaça da pira. E ele escuta os gritos do povo que na cidade se lamenta. É uma tristeza sem fim. É uma tristeza sem fim. Bom, agora vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui à nossa frase. Veja que o Virgílio ele coloca essa imagem do fogo na poesia antes de falar sobre pira, antes de tudo isso acontecer. Mas ele já vai colocando essa imagem do fogo. Agnosco veteris vestigia flame. Eu conheço os vestígios do antigo fogo. Veja, e não é esse vestígio antigo, esse fogo ardente, que vai fazer com que ela se mate. É esse próprio fogo que vai queimá-la. Esse próprio fogo. Então, há uma simbologia aqui muito profunda. E, repito, aqui eu estou falando de um verso. Quando você discorre ali os versos, é uma riqueza poética sem fim. Tá? Também falei a vocês, vejam, a respeito das palavras. Né? Quantas palavras aqui em português nós temos hoje que vieram diretamente dessas 4 palavrinhas? Mais à frente, quem entrar realmente aí nesse navio com a gente, vai perceber a estrutura gramatical. Né? Veteris flame. Por que aqui o substantivo e o adjetivo estão separados, né? Não estão um ao lado do outro? Então, tudo isso a gente vai ver mais à frente. Agora, olha só que interessante. Deixa eu voltar aqui na tela. Por quê? Então, o Enéas... veja, ele estava aqui em Cartago,
né? E depois de outras voltas, ele chega aqui na Itália, tá? Aqui na região de Latium. Lá depois de uma batalha, ele tem uma batalha quando ele chega lá, ele é recebido pelo rei, né? E aqui veja, são mitos, nem todos os mitos estão presentes na Eneida, tem outros autores também, mas é aquilo que é tradicionalmente colocado a nós. Ali ele tem, então, o casamento com Lavínia, que é a filha do rei Latinus. Aquilo que acontece entre Enéas, deixa eu voltar aqui, ó. Aquilo que acontece entre Enéas e Dido, quer dizer, vendo o outro ali com aquela glória, né, aquela cultura, com exércitos fortes, etc. Ainda que o Enéas não tivesse um exército muito grande, ele precisou fugir, né, então ele tinha ali homens com ele em alguns navios, mas não era um exército poderoso no sentido de quantidade, mas era um exército forte, né, sabia lutar, tinha armas e etc. Tinham roupas belas e falavam bem, tinha uma cultura de fato. Então, do mesmo modo, ocorreu entre o Enéas e a Lavínia, que era filha do rei Latinus. Eu não consegui achar uma imagem muito boa entre Enéas e Lavínia, então eu não separei aqui, tá? Na verdade, só consegui achar uma imagem de Lavínia, que estava numa moeda, e estava bem estranho, então... Mas, enfim, é isso que ocorre. Ele chega e se casa com Lavínia, e segundo a lenda aí, seu filho vai fundar Alba Longa. E Alba Longa, então, é aquela cidade que funda, é dali que vem, então, a fundação de Roma. Tá? Então, a descendência direta ali de Enéas e de Lavínia fundam Roma, que era aquilo que os oráculos diziam para o Enéas. Você precisa sair de Cartago porque você vai fundar a nova Troia. Qual é a nova Troia? Roma eterna. Tá? Roma eterna. Pois bem, meus caros, então, deixa eu voltar aqui. Eu vou passar a vocês algumas outras frases aqui e repito. Deixa eu ver quantos minutos. Já estamos indo para meia hora de aula. Amanhã, né, repetindo, amanhã já estarei aqui com o PDF a vocês e a gente vai iniciar o nosso estudo de fato para você perceber, não, de fato eu consegui fazer, né, eu quero fazer. Então amanhã eu vou explicar como eu vou abrir as inscrições, tá? Como serão esses próximos dias e algumas surpresas aí para vocês também. Olha só, essa frase aqui, esses dois versos de Ovídio. Militat omnis amas, et habet sua castra cupido. Attice, crede mihi, militat omnis amas. Eu coloquei o vídeo mais uma vez aqui. O vídeo também faz parte, né, dessa classe de poetas clássicos aí de Roma. Então veja que outra vez aqui, vamos olhar primeiro as palavras separadamente. Militat, não lembra? Milita, ele milita por um time de futebol, né? Faz parte de uma torcida organizada, ele milita por um partido, né? Ou também nós podemos lembrar de militar, né? Militar, soldado, é aquele que briga, que vai à guerra, né? Que briga por alguma coisa.
Então, se ele milita por algo, é aquele que briga por algo. Omnis amas. Tá? Omnis, todo, né? Tudo. Esse é o significado. Amas, né? O que amas lembra? Amas vem do verbo amo. Eu amo. Amo. Amas. Tu amas. Et é um conectivo. E. Habet. Habet. Nós podemos pensar aqui no verbo ter. Né? Mas ele lembra a nossa palavra havia. Tá? Lembra a nossa palavra havia. Mas aqui o verbo ter, no sentido de possuir. Sua castra. Essas duas palavras estão fáceis, né? Sua castra. Então, castra, em português. Tropa, tá? Cupido. Bom, Cupido era aquele personagem, né, com aquela simbologia do amor, né, que ele usa o arco e flecha e lança o seu arco nas pessoas, e a pessoa que é flechada se apaixona. Atice. Então aqui temos o Atticus, que é um nome, uma pessoa. Crede-mihi. Crede, creia, né? Acredite em mim. Crede-mihi. Militat hominis amas. Então aqui novamente ele repete, né? Repete aqui o início. Militat hominis amas. O que o vídeo está falando aqui? Veja que ele está falando nos poemas dos amores. Então vamos lá, olha só. Vamos começar por hominis amas. Todo o amante, ou todo aquele que ama, milita. Todo aquele que ama, milita, luta, briga e possui a sua tropa. A sua tropa, Cupido. É como se Cupido fosse o nome da tropa, né? Então, é como se... Ou a gente pode pensar também, et habet sua castra Cupido. Como nós podemos pensar, e Cupido possui o seu exército. Então, ó, novamente, para ficar bem fixo aí o significado. Ó. Todo aquele que ama, milita, guerreia. E Cupido possui a sua tropa. O que ele quer dizer? Bom, você está amando, você ama. Então você milita, você vai para a guerra. E o Cupido, né, ele tem uma tropa, ele tem a sua própria tropa. Essa coisa que dá nos apaixonados, né, a pessoa se apaixona e fica com o coraçãozinho em fogo ali, né? Às vezes as coisas não são muito claras, ficam confusas, né? É uma guerra interior. É o Cupido e a sua tropa ali, né? Em guerra. E o vídeo, então, fala ao seu amigo, Ático, creia em mim. Todo aquele que ama, milita, né? Tipo, vai à guerra, sofre. E é isso que o vídeo está querendo dizer aqui, tá? Só estou passando aqui algumas frases para que você já ir se acostumando com a pronúncia e percebendo que as palavras em latim, né, muitas vezes nós conseguimos deduzir o significado pela sua semelhança, né, com o nosso português. Aqui é uma passagem do De Rerum Natura, que é uma passagem muito, muito bonita.
do Tito Lucrécio. Ele escreveu muitas coisas, mas a única coisa que nos sobrou, né, que se salvou aí no tempo, foi o De Rerum Natura, que ele fala da natureza. Tá? Ele fala das coisas. Ele era um epicurista, e o que os epicuristas faziam? Né? Eles estudavam matemática, natureza e etc. E era interessante aqui, meus caros, porque, veja, vocês se recordam de um personagem histórico chamado Anaximandro? Ele foi um filósofo grego, ali do século V antes de Cristo, e ele começou a perceber que, bom, olha, eu acho que o raio não é o Zeus que está mandando a Terra, não. Porque, veja, a sociedade acreditava nisso. Caiu um raio, Zeus mandou. Caiu um raio numa tumba, aquela tumba agora se torna um local sagrado. Né? Porque foi Zeus que enviou esse raio. Então, a sociedade, os políticos, os juízes acreditavam nisso. Tá? Tinha assembleias que funcionavam assim. Então, Anaximandro começou a falar, não, isso aí são as nuvens. Né? Uma bate na outra, né? Começou a falar essas coisas. Não, ali é que dois corpos lá no céu estão carregados, quando eles se encontram, eles formam essas descargas, e daí acontece o raio. Quando ele falou que a Lua, perguntaram para ele, vem cá, Lucrécio, o que você acha que é o Sol? O Sol é uma pedra redonda e incandescente. Os caras ficaram loucos, porque para eles o Sol era uma divindade, né? Fazia parte do mundo dos deuses. Então, era o veículo, né, de Apolo. Então, você não pode falar isso. Filhão, não pode falar isso, você vai ser condenado. Levaram o Lucrécio para ser condenado, para ser julgado. Então, quando você tem um Tito Lucrécio que vai escrever, agora não consigo voltar para cá, deixa eu ver. Aqui. Quando você tem um poeta assim, igual o Lucrécio, que vai escrever sobre a natureza, ele vai falar sobre essas coisas, né? Ele vai falar, olha, de fato, a chuva, os raios, eles acontecem porque eles estão lá, eles se encontram, né? Começa a formar ali nuvens grossas, grandes, e eles se encontram em cima da montanha, e etc. Ele quer explicar a natureza, só que de forma poética. De forma poética. Assim, meio que ele tenta fugir, porque, claro, eu falei do Anaximandro, era grego, Lucrécio é latino, mas as duas culturas são, né, uma está colada com a outra. Então, também para Lucrécio era algo perigoso ele falar essas coisas, ainda na sociedade pagã em que ele vivia. Então, deixa eu ler para vocês aqui. Eu vou ler primeiro em latim, e eu vou ler apenas um verso, uma estrofe em latim, e 2 ou 3 em português, né, para você compreender bem o significado aqui do que o Lucrécio está falando. Mais à frente a gente vai ler de fato em latim, né, tem toda uma diferença, né, de leitura. Então ele começa aqui, ó, a chuva, tá? Ele vai falar sobre a chuva. Nubila concrescunt, ubi corpora multa volando, hoc super in celi spatio coiere repente asperiora, modisque possint ingiu pedita, exiguis tamen inter se comprensa teneri. Agora veja. As nuvens se condensam quando muitos corpos ásperos chocam-se, revoando nos espaços altos do céu. Deixa eu tentar diminuir um pouco aqui
a fonte para ela ficar mesmo em formato de estrofe, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Acho que vocês conseguem ler, né, meus caros? Vou aumentar um pouquinho aqui a fonte, para não ficar tão grande. Aí, agora ele está, de fato, com a estrofe correta. As nuvens se condensam quando muitos corpos ásperos chocam-se, revoando nos espaços altos do céu, e sutilmente se coligam sem que estejam, contudo, presos em si. Estes corpos compõem antes nuvens pequenas, eis que estas se amarram, tornam-se atreladas, unidas crescem, sendo levadas por ventos, até que a tempestade se arme severa. E assim ele continua, né? Continua. Quanto mais próximas do céu são as nuvens, mais os seus ápices fumegam nas alturas, no nevoeiro negro de nuvens vermelhas. Antes de ser o que parecem aos nossos olhos, as nuvens são diáfanas, né, transparentes. Por isso o vento confina-as nos altos cumes das montanhas. E, né, quando a gente vai ler em latim, como eu disse a vocês, a gente presta bem atenção, a gente vai mais devagar, vendo o significado de cada verso, as palavras mais complexas, a gente percebe quais são ali as raízes das palavras, né, o dicionário ao lado, então, anotações, e daí quando a gente consegue ler assim, sem parar, né, de forma concisa, olha, é uma experiência única, meus caros, é uma experiência única. Bom, eu tinha mais algumas coisas, a aula já passou do horário, eu queria ter colocado também uma passagem do Prudêncio, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, porque o Prudêncio foi o primeiro poeta cristão que de fato pegou a tradição clássica desses poetas latinos e transformou em poesia cristã. É algo maravilhoso. Deixa eu colocar aqui pelo menos a primeira estrofe desse hino. Então veja, meus caros, esse aqui é um dos hinos que está nas laudes, no livro de oração dos católicos, que eles rezam pela manhã. As laudes são os louvores da manhã. Nox et tenebre et nubila, confusa mundi et turbida, lux intrat albescit polus, Christus venit, discedite. Então veja, nox, noite, ó noite, eu não vou me demorar aqui, porque já estou finalizando o vídeo, mas veja, ó noite e trevas e nuvens, né? Confusa mundi et turbida, lux intrat. Então, a luz entra, lux intrat, albescit polus, alvorecendo, né, fazendo brilhar o polo. O que é o polo? A aurora, né, o nosso mundo, o nosso céu, polos. Christus venit. O Cristo vem. Discedite. Afastai-vos. Né, parti, vão embora. Tá? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Bom, olha, noite, trevas, nuvens, né, essa nebulosidade confusa que está no mundo, a luz entrou, o céu clareou, vão embora. Então, tem uma tradução aqui, deixa eu pegar aqui, uma tradução já em forma de oração. Vou colocar aqui para vocês.
Aqui em português, nós rezamos: ó noite, ó treva, ó nuvem, não mais fiqueis aqui. Já surge a doce aurora, o Cristo vem partir. Rompeu-se o véu da terra, cortado por um raio. As coisas tomam cores, já voltam do desmaio. Maravilha, pessoal. Então, com isso, eu finalizo esse segundo vídeo do nosso desafio Aprendendo Latim. Não perca amanhã, porque amanhã, de fato, darei a você as ferramentas do nosso método de aprendizagem do ensino do latim. Não se esqueça de compartilhar, né? Compartilhe aí em suas redes sociais, tira um print aí da tela, marca a gente e amanhã nós estaremos de volta, tá certo, meus caros? Um grande abraço, fiquem com Deus e até breve.